Olá, crianças, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de língua portuguesa. Estamos no capítulo O Texto em Cena. Agora que nós já vimos uma notícia sobre o texto do teatro, nós vimos o resumo da história, a notícia em si, o corpo da ficha técnica, né? O corpo técnico, as pessoas que trabalham na peça de teatro, além dos atores. Vamos ver agora a sinopse. Você já ouviu falar nessa palavra? Imagina do que se trata uma sinopse? Pois então, vamos ver a definição de sinopse segundo o nosso livro. Sinopse é um tipo de resumo de uma obra. O objetivo da sinopse é fazer uma apresentação geral da obra ou de um espetáculo, para que o leitor ou espectador tenha uma noção geral do que vai ver, ler ou ouvir. Já ouviram em sinopse? Com certeza sim. Pode ser que às vezes com outro nome ou outra forma, mas o termo é sinopse. Então é um resumo de uma história, uma breve informação sobre a história. Vai ter lá o gênero normalmente, se é uma comédia, se é um drama, se é um romance, se é suspense. Ali vai ter um breve resumo sobre a história que você irá assistir. E também contará quem são os atores principais e o autor da história, ou seja, quem escreveu, de quem é aquele filme, de quem é aquele texto. Normalmente na sinopse tem essas informações. Vamos ler mais um pouquinho aqui? A sinopse pode fazer parte de outros gêneros discursivos, como uma contracapa de um livro, uma notícia, um catálogo de filmes, uma reportagem e etc. Por exemplo, já viram lá livros que sempre na parte de trás, ou seja, na contracapa, tem lá um breve resumo sobre o que se trata aquele livro. O que eu vou encontrar lendo aquele livro? Lembrando que eu nunca vou ver o final, o desfecho da história, ok? A notícia também, eu vou ler uma notícia de jornal, sempre tem lá um breve sinopse, um breve resumo sobre o que é aquela notícia que eu vou ler. Um catálogo de filmes, as reportagens também. No caso da notícia lida, a sinopse resume uma peça teatral sem contar o seu final. Claro, né, pessoal? Para causar curiosidade no público interessado em assistir ao espetáculo. Pensa que graça tem. Eu vou ler a sinopse de uma história e aí eu vou já saber o final. Não tem graça, né? Perde aquela vontade, aquele ânimo, aquela curiosidade de saber o fim. Pois bem, você já consegue identificar no texto lido qual é a sinopse da peça O Rapto das Cebolinhas? Converse com os colegas sobre o assunto. A gente consegue lá naquele texto inicial, ou seja, inicialzinho não, no anterior aqui, nós vimos onde que está o trecho que fala uma sinopse, ou seja, um breve resumo do teatro O Rapto das Cebolinhas. Nós temos aqui logo na parte que está em lilás ou cor-de-rosa aqui, um breve resumo da história, fala os personagens, o nome de muitos personagens, não é? Então aqui, além de ter toda a notícia informando, nós também temos a sinopse do teatro, ok? Vamos voltar lá. Deixa eu aumentar para vocês. Continuando aqui. Você consegue identificar no texto lido qual é a sinopse da peça O Rapto das Cebolinhas? Nós vimos agora. Então vamos agora ver a seção do Aprender Brincando. Vamos fazer um mural de sinopses? A proposta é que você e seus colegas conheçam os filmes, os livros
os programas de TV ou as peças de teatro cujo sinopse será exposta nesse mural. Para isso, você vai pensar em um filme, em um livro, em uma série ou em uma peça de teatro que você tenha visto ou lido recentemente e tenha gostado. Então, você vai pensar nessas opções aqui. Eu sugiro que neste momento você pense em um de cada, ok? Pense aí num filme que você gostou muito, em um livro que você leu e gostou muito, em uma série de televisão ou um desenho animado e em uma peça de teatro, ok? São 4 opções que eu estou dando para vocês pensarem e listarem. Então, anota lá o nome de cada um desses. 2. Escreva breves sinopses dessas obras ou dessa obra, caso seja apenas uma. Então, o que você vai fazer? Vai escrever um resumo bem curtinho, pessoal, apenas contando ali sobre o que se trata aquela história, o personagem principal, o enredo. Essa história acontece em torno do quê? Por exemplo, o Rapto da Cebolinha. A história acontece em torno de descobrir quem foi que roubou as cebolinhas do coronel, não é? Então, este é o enredo da história. E aí, os personagens que participam para descobrir quem foi que raptou, quem foi que roubou as cebolinhas do coronel. Quem é o personagem principal? O que ele faz? Então, o personagem principal, o coronel, foi o quê? Foi para a cidade buscar o detetive para descobrir, ok? Então, você vai pensar em todos esses detalhes na sua história do livro, na sua história do filme, na sua história do programa de TV. Então, o programa de TV, professora, às vezes não é uma história, que eu não vou pegar uma série. Eu posso pegar um programa de entretenimento? Pode, mas aí você vai falar sobre o que esse programa faz. É um programa de comédia, de jornalismo, de informação científica. Normalmente é sobre animais, sobre plantas, sobre notícias do cotidiano. Então você vai pensar nessas informações para fazer a sinopse no caso de um programa de TV. Combinado? A série tem todo um enredo, né? Uma história que acontece em capítulos. Mas eu estou me referindo se você for optar por um programa de TV de entretenimento. Um programa que apresenta novas músicas brasileiras, campeões de alguma apresentação de shows musicais. Você vai pensar aí. Então, para fazer essa sinopse, você pode registrar os seus textos em uma folha no material de apoio. Caso você não localize, use apenas lá folhas com linhas para você fazer e registrar a sua sinopse. Lembrando que você não pode contar o final da narrativa. Não se fala o enredo das histórias, hein, pessoal? E outra, você precisa apresentar uma ideia geral sobre a obra. Então, são 2 informações muito importantes que não podem faltar de pensar na hora de produzir uma sinopse. Não falar o final da história e fazer uma apresentação da ideia geral da obra, certo? Pessoal, ficamos por aqui. Nos vemos em breve em mais uma aula. Cuidem-se, turma! Tchau, tchau!